Coragem para Florescer, desperte a força que há em você, transforme cada desafio em uma nova pétala de aprendizado. E dia após dia, semeie sua melhor versão para colher um jardim de infinitas possibilidades que a vida oferece. Seja muito bem-vindo ao podcast Coragem para Florescer, um podcast onde mergulhamos nas verdades e feridas ocultas do mundo corporativo para te guiar em uma jornada de transformação e liberdade. Eu sou a host desse podcast e nos últimos 20 anos eu tive o privilégio de viver a intimidade das empresas. Fui uma observadora e uma pesquisadora profunda, vendo e ouvindo o que raramente chega aos relatórios e que muitos líderes nem imaginam. Hoje eu estou aqui para compartilhar essa vivência e minhas teses para você e a sua organização possam, de fato, florescer. E no episódio de hoje, escolhi um tema muito importante e muito provocador, mas eu quero que seja o mínimo possível clichê, espero que eu alcance esse meu objetivo. E aí eu começo te fazendo uma pergunta bastante profunda. Dá para ser feliz no trabalho? Eu falei que era uma pergunta clichê porque a gente tem ouvido muito, né? As pessoas falarem de felicidade no trabalho, felicidade tóxica, positividade tóxica. Então eu repito, dá para ser feliz no trabalho? E aí o Coragem para Florescer, a gente tem esse objetivo forte, né, de te ajudar a transformar algumas feridas em força. Então hoje eu quero muito que a gente pense o quanto que as segundas-feiras para você é um fardo, né, onde a segunda-feira ela é associada ao peso, a um trabalho chato. Pode parecer utópico a gente falar de felicidade profissional quando a gente vê tantas pessoas sofrendo as segundas-feiras. Mas eu tô aqui para dizer que sim, é possível ser feliz no trabalho. E que essa busca pela alegria e pelo propósito no ambiente de trabalho é, na verdade, um grande ato de coragem para florescer. E aí, juntos, a gente vai, aqui nesse bate-papo, tentar descobrir como, mas eu afirmo que sim, é possível ser feliz no trabalho. E se vocês derem um Google, vocês vão buscar inúmeros artigos e revistas que publicam sobre esse tema, e aí eu fiz um cheque, né, de inúmeros artigos com conteúdos bem interessantes. Por mais que possam parecer utópicos e clichês e talvez fora de moda, tem muita coisa valiosa que vale a pena nesse mundo de hoje, que está tão cinza, onde o número de adoecimento tem aumentado tanto, a gente começar a pensar o que eu posso fazer como protagonista da minha carreira para ter um ambiente feliz e sentir vontade de ir para o trabalho na segunda-feira. Na verdade, felicidade no trabalho não é nada sobre a gente ficar sorrindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. É sobre bem-estar, né? É sobre satisfação, é sobre senso de propósito. E não é ausência de desafios ou de problemas. É ter ferramentas para a gente poder lidar com os desafios do dia a dia de forma saudável. E tem uns artigos muito interessantes que falam pra gente que quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de uma busca que ela é construída. E quando a gente fala que é possível sim a gente moldar o nosso trabalho, a gente construir a nossa forma de trabalho, então é esse tom de que é possível sim a gente criar um trabalho no nosso formato, no nosso modelo, de forma bem autoral. E também não é sobre a gente encontrar o emprego perfeito, entre aspas, né? Que não exige nenhum esforço, que todo trabalho é gostoso, que todo dia é prazeroso. É sobre a gente encontrar um porquê que a gente faz aquilo que a gente faz todos os dias,
mesmo com os desafios, com as pressões, com as chatices do dia a dia, a gente não permitir que o brilho no olho termine, né? Que nada apague. E tem uma ciência que eu gosto muito, que é a psicodinâmica do trabalho. Vocês podem também buscar como referencial teórico do Christophe Béjur, um francês que eu sou apaixonada por tudo que ele criou para a gente nesse mundo. A psicodinâmica do trabalho fala sobre felicidade do trabalho. Ela fala o seguinte, que prazer e sofrimento são elementos que se combinam na experiência do trabalho. Que o prazer ele pode surgir na realização pessoal, da descarga de energia. Então, quando a gente tem um ambiente de trabalho, um contexto de trabalho que nos permite criar, descarregar energia, fazer parte, ser reconhecido, muito provavelmente a nossa relação com o trabalho vai ser de prazer e não de sofrimento. E se em algum momento o sofrimento bater a nossa porta, ainda assim a gente consegue, a partir desse propósito e do sentido maior, transferir, fazer com que esse sofrimento se transfira para o sentido de prazer. Então, os trabalhadores sempre desenvolvem estratégias, né, para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Mas é óbvio que um ambiente onde tenha reconhecimento, autonomia, onde exista um senso de coletividade, de parceria, isso facilita muito com que a gente se sinta feliz no ambiente de trabalho. Então, o que é essa tal dessa felicidade no trabalho, né? Eu busquei inúmeras, né? Esse roteiro que eu montei pra gente aqui é baseado em um referencial teórico muito amplo, mas principalmente em tudo que eu vi e ouvi ao longo desses 20 anos. Eu vi muitas pessoas trabalhando em funções que, no meu ponto de vista como pesquisadora, eram ambientes chatos, era ambiente muito desafiador no aspecto de segurança do trabalho, eram empregos que pagavam mal, mas ainda assim eu vi muitos trabalhadores nessa condição sendo muito felizes no trabalho. E isso me chamava muita atenção. Eu pensava, gente, mas por quê? Por que ganhando mal, né? Vamos imaginar um trabalho de construção civil, de mineração subterrânea, em ambientes que são desafiadores no aspecto ambiental, de temperatura e iluminação. E quando tem outros ingredientes negativos, né, como o salário, dependendo da região do Brasil, isso talvez deixasse o aspecto um pouco mais tenebroso. E ainda assim não. E aí eu comecei a observar, será que o senso de propósito, né, não é esse propósito também vendido em papelaria, vendido em banca de jornal, que você busca o propósito para entender o que é, mas é entender o que de fato o seu trabalho importa para o mundo, para a empresa que você trabalha, para a sua família, como que o seu trabalho contribui para algo maior. Será que esse senso de propósito faz com que as pessoas que trabalham em ambientes desafiadores, isso pode ajudar a pessoa a ter prazer e felicidade e não adoecimento? Eu acredito que sim. E esse propósito, gente, claro que existe o propósito que é construído pela empresa, pela organização, e as empresas tentam com que as pessoas que trabalham ali compartilhem do mesmo propósito. Mas existe o propósito individual, aquilo que te move, aquilo que te faz querer mais. É como um GPS, né? Você sabe que você está no ponto A, mas você quer ir para o ponto B, e aí você traça uma estratégia para isso. Então, esse senso de propósito faz com que o trabalho seja, sim, mais feliz. E será que outro aspecto que me chamava muita atenção, será que empresas que reconhecem e valorizam os empregados faz com que esse esforço seja reconhecido, visto, apreciado? Como é bom, né, gente, a gente fazer um trabalho, mesmo que simples, um trabalho ali, a elaboração de um relatório básico que o seu líder vai avaliar, e quando esse líder te parabeniza, que ele valoriza o seu esforço, às vezes você passou a noite trabalhando num relatório, e quando isso é reconhecido,
o quanto que isso fortalece a sua identidade, o quanto que isso te motiva para o dia seguinte. E aí fica já algumas provocações do quanto que esse reconhecimento e valorização tem sido praticado por você e pela sua liderança. Porque muito disso a gente fica esperando que a liderança se mexa, que a liderança tome a iniciativa. Mas por que não você também começar a reconhecer os seus pares, reconhecer a sua liderança com atitudes simples? Poxa, que bacana isso que você fez. Nossa, que legal essa atitude sua na reunião. Poxa, que bacana o seu comportamento mais generoso, mais empático. Poxa, gostei do seu tom de voz. Atitudes grandiosas, né, no ato afetivo, que vão transformando a nossa organização num lugar mais gostoso de estar. Afinal, trabalhar faz parte do humano, adulto, né? Não existe a vida adulta sem o trabalho. E será que um ambiente onde a gente tenha autonomia, que a gente tenha confiança, que a gente tenha espaço para tomar decisão, onde a gente confia nas nossas habilidades, né? E se for então reconhecido pelos pares e pela liderança, então é um mundo perfeito. Eu acredito que essa sim é uma terceira, um terceiro ingrediente para se ter felicidade no trabalho, quando a gente tem confiança de pensar, de falar, de agir, de debater, de fazer pausas nos momentos que a gente se sente um pouco mais cansado. A gente tem um episódio 2, não sei se você já passou pelo episódio 2, que a gente falou sobre o silêncio organizacional, o quanto que o ambiente silencioso, ele é contrário ao ambiente feliz. Porque as pessoas precisam ter espaços para poder colocarem as suas opiniões. Isso também é do ser humano. E será que os relacionamentos positivos, né, ter colegas, líderes, né, um time onde a gente se sente bem, onde a gente interage com segurança, com leveza, onde a gente tem trocas inteligentes, um ambiente que não tenha fofoca, um ambiente que não tenha puxação de tapete, né? O tanto que esses relacionamentos positivos, eles são antídotos, gente, antídotos. Um ambiente onde a gente consegue criar laços de interação saudável, né? Fazer amigos no trabalho. Tem até alguns estudos científicos que falam que as pessoas que permanecem mais tempo nas organizações são as pessoas que conseguem fazer amigos e levar para a vida. Então, se de tudo que eu falei até agora, vocês quiserem escolher um item, vamos apostar nos relacionamentos positivos. Outro item que eu acho que é importante para a felicidade no trabalho é quando você sente que o ambiente que você trabalha favorece seu crescimento e seu desenvolvimento. Será que esse ambiente permite que eu aprenda, que eu evolua? Será que esse ambiente me desafia de forma construtiva, claro, né? Será que esse ambiente permite que eu conheça claramente qual é o meu próximo passo? Será que eu tenho autonomia, de novo autonomia, para organizar minha carreira da forma que eu quero seguir, né? Ou horizontalmente ou verticalmente? E outro ponto que eu acho vital para a questão da felicidade no trabalho é a gente poder ter equilíbrio de vida pessoal e trabalho. Isso virou quase que uma utopia, né, gente? Hoje eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem ter equilíbrio de vida pessoal e trabalho, porque os trabalhos hoje eles não acabam. A gente falou disso no episódio 1, se você não assistiu, vá lá. No episódio 1 a gente falou das feridas organizacionais e uma delas é o excesso de demanda de trabalho. Então, quando você não consegue ter tempo para sua família e somente para o trabalho ou vice-versa, quando o trabalho também te subaproveita, da mesma maneira, isso é um fator que ou contribui ou não contribui para a felicidade no trabalho. E o impacto dessa felicidade no trabalho, gente, não é um luxo, né? Tem muita gente que fala, isso é luxo. Isso é coisa de algumas empresas que, tipo o Google, né, que investem muito nisso. Não é para nós mortais, entre aspas, né?
Mas não é um luxo, é uma necessidade, porque pessoas felizes são mais produtivas, são mais criativas, são mais engajadas, são mais resilientes, são mais colaborativas, são bons amigos de trabalho, são pessoas bem-humoradas. Então isso também já fica um cutuco aí para vocês. Vocês acham que vocês têm sido um contribuinte para a felicidade no trabalho ou vocês têm sido uma pedra no sapato dos coleguinhas? E o impacto também da felicidade no trabalho é um impacto diretamente, mas diretamente na saúde física e mental. Reduz o estresse, reduz o burnout, reduz pressão arterial. Então, reduz fatores de liberação hormonal que faz com que o nosso organismo reaja de maneiras negativas quando tem excesso de adrenalina. E além de tudo, né, os ambientes que têm esse aspecto mais feliz, porque isso é construído, atrai e retém os talentos. As pessoas querem estar nesse lugar e não querem sair, né? Então, ótimo. Então, a gente já passou por esse aspecto de entender o que é, perceber que o impacto disso na saúde física e mental é grande, que o impacto no bolso dos empresários também é grande. Como que a gente, então, constrói a nossa felicidade com atitudes e estratégias pequenas? Porque a felicidade no trabalho não é algo que acontece com você. É algo que você constrói dia a dia, com pequenas e também com grandes atitudes. É um processo ativo de escolha e construção. Então, se é um passo a passo, por que a gente não começa a partir de amanhã? Amanhã não, eu tô gravando numa sexta-feira, amanhã é sábado. Então, a partir do primeiro dia útil, a gente comece a ser um facilitador de felicidade no trabalho, no ambiente que a gente vive, para favorecer a sua saúde e também favorecer a saúde dos colegas. E o ponto de partida, né? Você está pensando, tá, bacana, mas eu começo como? Então vamos pensar, né? Se você está trabalhando num lugar que alinha com o que você acredita, os valores são respeitados, a sua ética é respeitada, a sua voz é ouvida. Então, se tudo isso está funcionando, já é um excelente ponto de partida. Porque se você pode ser você, se você concorda com o que é dito e feito pela empresa, existe coerência entre o que a empresa fala e o que a empresa faz, e você é respeitada nas suas opiniões e tem direito de falar quando entende que é necessário, é um excelente ponto de partida, né? Que eu falo que é de autoconhecimento, de você pelo menos entender quem é você, o que você quer da sua vida. Se você usa as forças e faz o que você ama, ou pelo menos grande parte do tempo você faz o que ama, porque tem alguns autores também que falam uma coisa muito interessante. O trabalho, ele é algo vital, né, para o ser humano, a gente já falou disso. Mas nem tudo do trabalho é legal. Tem coisas legais, aquilo que você tem mais habilidade, aquilo que favorece fazer um trabalho mais rápido porque você está usando as suas habilidades aprendidas. Quando você tem colegas que você pode contar com a ajuda deles, isso é a parte prazerosa. Mas tem a parte chata, né? Quando você não é muito da matemática e tem que elaborar um BI, aí o trabalho começa a ficar mais, drenando um pouco mais as suas energias. Mas se você tem etapas do seu trabalho que você ama, o que faz, valoriza isso. Coloca energia no que é bom. Tudo que você coloca foco expande. E analisar o que drena a sua energia. Né? Identificar tarefas, interações com áreas e pessoas que sugam a sua energia, que você sai dali esgotado. Então, tentar focar e organizar o trabalho em equipe para você ter as suas potencialidades mais fortalecidas e numa maior parte do dia. E aquilo que te drena, você tenta olhar com outros olhos e tenta desatar alguns nós para fazer com que isso não seja um fator que vai fazer com que o trabalho perca o sentido.
E aí eu acho legal alguns exercícios, que eu tenho um caderninho aqui, que eu falo que é meu diário, que eu gosto muito de pensar algumas coisas e escrever, porque eu acho que a gente materializa. Então eu te convido a listar 3 coisas que te fazem sentir realizado e feliz no trabalho. E 3 coisas que te deixam desmotivado. Então, por exemplo, eu gosto de ir para o trabalho presencial porque eu encontro os meus amigos e trabalhar junto é muito melhor. Esse é um fator positivo. E o outro, eu não gosto dos encontros presenciais quando tem reuniões físicas, demoradas e sem objetividade. Esse é um fator que te deixa desmotivado. E aí, quando a gente vai colocando isso no papel, a gente vai materializando aquilo que eu preciso colocar energia, que é o ponto positivo, e quais nós eu preciso desatar daquilo que não está tão satisfatório para a gente ressignificar. E é isso que eu tô falando, né, do poder de ressignificação, é sensacional, porque mesmo em tarefas rotineiras, como o trabalho, como que o meu trabalho vai impactar a equipe, o cliente, o produto final, e aí a gente vai encontrando que mesmo no simples, né, das tarefas que a gente entende que elas são talvez menos importantes na escala de valor, ainda assim, se a gente ver sentido naquilo ali, ainda assim o trabalho faz sentido e é prazeroso e tem reconhecimento e é valorizado. E se a gente também puder valorizar e ter gratidão pelas pequenas conquistas, e aí vai um convite para quem quiser começar a partir de amanhã, elogiar a ajuda de um colega, elogiar uma coisa que a gente faz todos os dias, um café que alguém levou para você, um e-mail que uma pessoa respondeu no seu lugar, uma reunião onde alguém pegou a palavra porque se deixasse para você ia ficar em maus lençóis, um líder que distribuiu uma tarefa e te poupou de algo que você não gostava, agradeça, elogie. A gente tem que pensar que o óbvio tem que ser dito. Então, isso vale para todo mundo. Se a gente começar essa corrente do bem, gente, com coisas simples, sabe? Com ir pro trabalho com uma cara melhor, lembrar que do lado de lá tem outras pessoas que não são obrigadas a aguentar seu mau humor, agradecer e reconhecer as coisas positivas que acontecem no seu dia a dia, oferecer um café, buscar uma água, bater um papo ali na areazinha do café. Tudo isso vai fazendo com que o trabalho seja ressignificado. Porque se você começar seu dia, senta a bunda na cadeira de frente para o computador e só levanta para almoçar, e depois só levanta para ir embora, de fato o seu trabalho vai perder o sentido e não vai demorar. Porque o cérebro precisa oxigenar, precisa descansar, vocês precisam mudar de assunto. Então eu gosto de falar que são esses micro momentos de alegria. Uma conversa breve, agradável, um cafezinho tranquilo, uma pausazinha para respirar, olhar a natureza, bater um papo, dar um abraço, chamar seu líder para um papo que estava engasgado e você decidiu ter coragem para florescer e você resolve algo que estava te dando um nó da garganta, estava tirando a sua energia para ir trabalhar na segunda. Então, esses micro momentos de alegria, gente, eu pratico isso no meu dia a dia sempre. Quando eu tô em casa fazendo home office, eu tenho micro momentos de alegria. Eu vou ali, encho a vasilha de molhar as plantas e agoo as plantinhas. Eu pego um cafezinho expresso e faço isso. Em 5 minutos, você já mudou completamente a sua energia. Você já, de repente, saiu, tirou o olho da tela de algo que você queria resolver. Você foi ali, molhou as plantinhas, tomou uma água, tomou um café. Eu tenho uma cachorrinha, brinquei com ela, volto pro computador, parece que é outro dia. Então, esses micro momentos de alegria, gente, eles salvam um emprego e eles salvam a saúde de vocês. E outra coisa que eu anotei até baseado num livro que eu amo, que o livro se chama Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Vale a pena vocês comprarem esse livro. Ele é muito pequenininho, ele tem 110 páginas, ele é fininho mesmo. E esses 4 compromissos, um dos 4, né, eu acho que ele é o terceiro compromisso, não leve as coisas pro lado pessoal. Separe as coisas. Porque senão uma pessoa te olha de um jeito, às vezes a pessoa não tá nem observando, você já leva pro lado pessoal, isso já te descarrega adrenalina, isso já te faz ficar mais irritada, já te faz criar um karma com essa pessoa. Então, antes de levar pro pessoal,
Analisa, será que isso foi isso mesmo? Será que o que eu vi, eu vi? Será que o que eu ouvi, eu ouvi? E a mente mente, tá, gente? A mente mente. Então não leva tudo pro lado pessoal e compra esse livrinho que vocês vão adorar. E buscar o desenvolvimento e o crescimento, né? Procurar novas habilidades, cursos, desafios, porque o tédio, de fato, mata a felicidade. Então, se você já está no seu emprego há muito tempo, se sentindo desmotivado, se sentindo cansado, não tem mais nada para aprender, tem sim, tá, gente? O Lifelong Learning, que é outro livro que eu adoro, diz que o aprendizado é ao longo da vida. Eu trabalho com engenheiros que têm 75 anos, tem outros de 80 anos de idade, estudando, fazendo novas faculdades. A coisa mais prazerosa do mundo é trabalhar com quem está sempre em busca de mais. Então, o tédio mata a felicidade. Outra dica, peça e ofereça feedback, ajuda. Isso faz com que você se conecte com os outros e demonstrar seu engajamento e parceria e coletividade. Então, quando você estiver mais tranquilo e ver as pessoas descabeladas, ofereça ajuda. É uma forma de você sentar do lado, junto com um cafezinho, e juntos vocês pensam em solução para os problemas. E outra coisa, né, que eu acho que é incrível, construa relacionamentos saudáveis. Invista em relação de confiança com os colegas. Trabalho é, sim, lugar de fazer amigos, né? Eles são sua rede de apoio. É o ombro amigo que você vai desabafar uma dificuldade, é uma mão amiga que você vai pedir ajuda. Olha, me ajuda porque o meu líder me pediu uma atividade que eu não sei fazer, eu preciso da sua ajuda. É uma pessoa que você vai pro almoço juntos. Então, invista em relações de confiança porque são sua rede de apoio. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas desgostando do trabalho porque não sabe se expressar. Então, invista em comunicação. Aprenda a comunicar, a expressar suas necessidades, a expressar suas dores, a expressar os seus descontentamentos, a colocar limite, a falar não. Então, esses ingredientes, gente, vão fazendo toda a diferença e vão contribuindo para que seu ambiente seja, assim, feliz. E se tiver com muita dificuldade, busque uma mentoria, apoio de uma terapia ou de um amigo sênior que você sabe que pode recorrer, que o trabalho ali, o bate-papo vai ser com segurança. E quando que é a hora de mudar, né, gente? Já que para muitos a felicidade parece impossível, eu tenho algumas redes sociais, eu boto algumas provocações, alguns vídeos, se é possível sim a gente ser feliz no trabalho, e eu escuto muita gente desgostoso, não, é impossível, trabalhar é um saco. Agora, como que a gente muda então? Como que a gente vira essa chave? Se apesar de tudo a infelicidade persiste, quando que os valores da empresa não se alinham mais com os seus, quando o ambiente é tóxico cronicamente, quando o seu propósito já mudou, porque a gente muda de propósito, gente, é diariamente. A gente precisa ter coragem de olhar para esse ambiente, para essa vida que a gente está submersa e ver que é hora de uma mudança. Eu preciso florescer, de repente, em outro lugar. Porque nem sempre a felicidade vai estar onde eu estou agora. E a gente precisa reconhecer isso, e isso faz parte do autoconhecimento. Então, para a gente recapitular, para a gente já ir fechando, que essa conversa já está se estendendo e os próximos episódios vão ser mais legais ainda, a gente vai se aprofundando cada vez mais. A felicidade no trabalho não é um mito, mas ela é uma jornada ativa, constante de autoconhecimento, de construção de atitude, de busca por desenvolvimento, estabelecimento de limites saudáveis, sobre encontrar propósito e alegria mesmo com as dificuldades. Então, se a sua felicidade profissional ela está em grande parte em suas mãos, gente, é hora de olhar para dentro, identificar o que te faz feliz, o que drena a sua energia e agir rápido, porque isso pode estar afetando a sua saúde, para você criar um ambiente onde você possa florescer, onde você possa ser você mesmo. Você merece se sentir realizado, como eu me sinto, como eu fui construindo uma jornada profissional bem autoral,
eu quero isso para vocês também. Então, que tal começar a praticar hoje, com esses micro momentos de alegria, e começar a avaliar o que você tem hoje no trabalho e para onde você quer ir amanhã e como que você vai usar seu GPS para poder te levar para onde você deseja. Muito obrigada pela sua companhia nesse episódio do Coragem para Florescer. No próximo episódio, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre personal branding. Eu quero ajudá-los a se posicionarem melhor no mercado de trabalho, porque o mundo corporativo não leva desaforo para casa. Continue florescendo com coragem e com alegria, e até o próximo episódio.